Muito boa noite. Uma alegria para mim estar aqui. Como eu sempre começo as minhas falas, fazendo aquilo que eu mais amo, que é falar de Jesus, poder refletir um pouco sobre a doutrina espírita, contar também algumas coisas sobre esse trabalho pelo qual a gente desenvolve, que o Raul já comentou com vocês. Creio que a maioria às vezes fica na expectativa, de querer saber algo mais, ouvir alguma história, algo que nos motive talvez a acreditar nessa faculdade que às vezes é tão sublime, mas algo tão natural para nós seres humanos. Quem de nós não tem na família alguém que algum dia deu um relato sobre uma visão, sobre uma percepção, um sentimento, aquela história de vó, de assombração que colocava todo mundo se cagando de medo para ser no literal. Então vocês vão perceber aqui que aqui em cima há um ser humano como vocês que apenas identificou numa das suas faculdades mediúnicas algo de bom que poderia fazer pelos outros. Então por quê? Porque a faculdade mediúnica, embora ela seja confundida às vezes como um dom, seja confundida como algo sobrenatural, uma pessoa que é abençoada ou amaldiçoada, dependendo do ponto de vista da crença, não tem nada disso, porque desde os livros de André Luiz, 1940 e alguma coisa, ele falava sobre a faculdade mediúnica ser algo natural, algo humano, algo do nosso corpo físico, e não um dom, como nós acreditávamos, uma anomalia, alguma coisa que pudesse diferenciar um ser humano do outro. Assim como a doutrina espírita fala para nós que Jesus, aquele ser maravilhoso que nós vemos no Evangelho, nas igrejas, nas histórias, no The Chosen, seja onde for, as coisas que ele fazia e fez por nós, era parte da sua natureza humana também. E nos encorajava o Cristo. Vós sois deuses, poderei fazer o que eu faço e muitas coisas mais. Desde que tenhamos fé. Aí que vem o problema, Talvez a diferença nossa para o Cristo, ou nossa para essas pessoas que trabalham com a mediunidade, como Chico Xavier, como Irmã Dulce, como Madre Teresa, que eram pessoas que diziam ser intuídas por Deus, pelo Espírito Santo. O que seria isso? Uma percepção de algo pelo qual outras pessoas não possuem. Então, eu gosto de falar da mediunidade com um ar assim natural, para que as pessoas não tentam separar, mas entendam que cada um possui uma faculdade em nível diferente. Allan Kardec fala para nós, no livro dos médiuns, que todos nós temos alguma faculdade mediúnica. Alguns menos, outros mais. O que é uma faculdade mediúnica? A Clara, nossa orientadora espiritual, ela usa um termo que eu acho bem legal. Ela chama de senso-percepção. Ou seja, é uma sensibilidade nossa de perceber energias. Então, quando eu, Diego, tenho essa faculdade da psicografia, onde também tem todo o glamour, por causa do Chico Xavier, a ideia de escrever livros, todo mundo acha mais legal, parece que é a principal. Mas não, Kardec fala que é a básica, todo mundo tem. Todo mundo em algum momento pode pegar um papel, se intuir e escrever algo que às vezes não é da sua natureza, não é do seu hábito escrever. As minhas primeiras mensagens, quando eu tinha 11, 12 anos ali, eram poemas, com rimas, e eu odeio. Tinha uma dificuldade imensa para ler um poema, para ler coisas que rimavam, não achava legal, não gostava. Só que eu ia escrever, era só poemas. Mas eu acreditava que era algo meu, mas era estranho, Algo meu fazendo aquilo que eu não gosto. E depois, com o tempo, eu fui descobrindo que isso fazia parte dessa particularidade do meu corpo físico. Então, por que do corpo físico? Como eu estava falando, André Luiz, para quem não conhece, às vezes alguém aqui não é espírita ou não tem o hábito de estudar, ou espiritismo, André Luiz foi um dos espíritos, mentores, que escreveu, através de Chico Xavier, obras magníficas. São livros que hoje são estudados em faculdades de medicina para que seja adquirido um conhecimento mais rápido, porque aquilo que era negado até então, hoje começa a se comprovar. Pense em 1940 você falar sobre órgãos sintéticos, transplantes de órgãos. Era algo que a medicina nunca imaginava realizar. Mas o adiantamento da vida espiritual já nos noticiava isso. E ali também André Luiz falava que a faculdade mediúnica era um fator humano, genético. Recentemente, nós tivemos uma pesquisa
de um grupo lá do Rio de Janeiro, de uma faculdade, que eles começaram a estudar o genoma das pessoas e descobriram que no DNA das pessoas que possuem algum tipo de percepção mediúnica, há uma semelhança entre eles e uma diferença entre os próprios irmãos de sangue. Ou seja, a medicina concluiu que a mediunidade é uma coisa humana, é do homem. Eu, Diego, a partir do momento que eu desencarnar, acabou o médium. Vou chegar lá só espírito, porque a mediunidade está no meu corpo, está na minha faculdade. O que essas faculdades que eu estou falando, né? Existe a psicografia, que seria pela escrita, a psicofonia, que seria pela fala, a clarividência, quando a pessoa tem a faculdade de enxergar os espíritos, e tantas outras, psicometria, que tem a sensibilidade de pegar objetos, identificar ali a energia do seu dono. Chave, energia. Porque nós pensamos que mediunidade é conversar com gente que morreu, né? E não é. Mediunidade é sentir energias. E o espírito é uma energia. Por isso que os médiuns têm a percepção das pessoas que já desencarnaram. E a gente fica acreditando, às vezes vai no centro espírita, né? Muito comum isso. A gente passou por alguma situação, teve um sonho, uma premonição às vezes, um sentimento, ouviu alguém que já desencarnou, um parente, corre para o centro espírita. Aí chega lá no centro espírita e fala, olha, aconteceu isso na minha vida, meu avô desencarnou e eu vi ele em casa. Aí o que eles vão te falar? Você tem mediunidade, você precisa estudar. Aí você fala, meu Deus, né, eu vim aqui para resolver um problema, estou voltando com 2. Por quê? Até então eu só tinha visto meu avô, agora eu vou ter que conversar com gente que morreu? Mas não é isso. Como eu falei, é uma percepção energética. Como que o nosso corpo tem essa sensibilidade? Como que ele consegue, por exemplo, enxergar? Vamos comparar nós aqui. Fisicamente, eu, Diego, assim como outras pessoas, preciso usar óculos para que a minha faculdade óptica consiga enxergar as coisas. Se eu tirar esse óculos, facilmente eu vou aí pertinho de vocês já, porque eu não vou enxergar o limite do chão aqui. E tem pessoas que não usam óculos e enxergam melhor do que eu, às vezes até com óculos. Por quê? A faculdade óptica da pessoa é melhor que a minha, é mais aguçada. A percepção dela de luz é melhor do que a dos meus olhos. Certo? Mediunidade é a mesma coisa. Mediunidade, quando nós temos uma percepção mais aguçada de ondas de vibração de alguma coisa, seja de ouvir ou de ver, as pessoas percebem mais do que a outra. Só isso. Dentro do nosso corpo, nosso cérebro, existe uma glândula chamada glândula pineal. Lá atrás, Leon Denis, alguns cientistas, próprio André Luiz, falava sobre a pineal ser essa glândula que conseguia captar, perceber essas funções do mundo espiritual. E a medicina, a ciência, que não acreditava nessas questões espirituais, por não conseguir nada que medisse a função da pineal, dizia que a pineal era a próxima apêndice do corpo humano. Era um órgão que está perdendo a sua função e logo deixará de existir. Porém, com o avanço da ciência, a percepção, entenderam o quê? A glândula pineal, ela tem uma captação de ondas neurais, de ondas energéticas, de estímulo. Ou seja, ela tem a função que a gente pensava que o cérebro tinha. Então, o nosso cérebro ele não pensa, o nosso cérebro ele só processa. Ele recebe a informação e processa. Aí ele distribui para o nosso sistema nervoso. Da onde vem essa informação? Da nossa consciência, que hoje a psiquiatria entende que ela é um fator externo ao nosso corpo. Tanto que os remédios que nós tomamos, quando a gente está meio loucão, que vai lá tomar um tarja preta para ficar calminho, o que ele faz? Eu tomo, não estou brincando não. Ele cria uma membrana em volta do nosso cérebro que bloqueia esses estímulos externos de nos influenciar. Ou seja, a nossa consciência de fazer com que a gente fique agitado, com que a gente fique ansioso, nervoso, enfim, depressivo às vezes. Então, essa função que até então não existia, ela vai somando ao nosso adiantamento, nosso conhecimento, e vai chegar nessa onda mediúnica aí. O nosso pensamento, vindo da consciência, ele atinge a nossa pineal, o cérebro processa e se transforma em alguma coisa. Então, nós pensamos, a pineal distribui para o cérebro, fala, vou pensar em andar. Andei. Vou pensar em falar. Falei. Então, é algo muito rápido. Porém, o que acontece? Essas energias de pessoas, às vezes de ambientes, que ficam invisíveis aos nossos olhos, porque já não estão mais na mesma sintonia, na mesma vibração de matéria que nós, ou seja, as pessoas que já
desencarnaram, que estão no plano espiritual, essas mesmas ondas, elas conseguem, através da senso-percepção do médium mais aguçada, entrar na sua pineal e fazer com que ele haja através disso. Pode ser através da obsessão, da intuição e das faculdades mediúnicas, quando elas estão bem organizadas, quando elas estão bem disciplinadas em nós. Ficou confuso? Ou deu para entender? Vocês fiquem à vontade de conversar comigo a qualquer momento, tá? Se tiver dúvida, quiser falar, aqui é bem democrático, tá? Eu gosto de participar com vocês também, não é só falar igual um louco aqui, como se eu fosse dona da verdade, tudo bem? Vamos lá. E esses estudos de um grupo de neurocirurgiões e de pessoas que começaram a estudar os corpos, né, de médiums após desencarnar, descobriram que dentro dessa pineal, aquelas pessoas que têm uma percepção maior, mediúnica, seja ela qual for, o volume de cristais de apatita é maior. O que são esses cristais de apatita? É o mesmo cristalzinho que é utilizado nas antenas dos rádios para captar ondas. Olha que legal. Quanto que Deus é perfeito, né? Então essas ondas, elas podem ser pensamentos pelo qual não são nossos. Daí nós entendemos de onde vem a intuição, da onde que vem aqueles poemas que eu escrevia, da onde que vem as obsessões, os pensamentos intrusivos. Nem tudo é nosso. Muito pelo contrário, muita parte do que passa pela nossa cabeça vem de uma outra consciência. Não é para ninguém ficar com medo, tá? Mas é importante a gente ter esse conhecimento, por quê? Para a gente conseguir discernir o que a gente permite entrar e o que a gente vai realmente fazer. Eu falo que os meus pensamentos são simples e fáceis de serem separados. Falo, como assim, Diego? Falo, quando eu penso em fazer alguma coisa ruim, a minha natureza não é de um ser humano ruim para causar o mal. Pensa que vai lá e chuta o Jean. Entendeu? Eu falo, não, qual que é a lógica de eu chutar o Jean? Então, óbvio que não é um pensamento meu, é um pensamento mais infeliz, de alguém tentando me tirar, me desestabilizar. Aí vem um outro pensamento, fala, olha, você passou ali na esquina, tinha um rapaz lá, aparentemente ele deve estar com fome, com frio, vai lá e ajuda ele. Também não é da minha natureza ser tão bom assim. Então a gente percebe que é um pensamento de um espírito mais elevado que quer promover o bem, quer ajudar as pessoas. Então nós chamamos a falar, esse aí foi o mentor que falou. E quando pensa asneira sou eu. Por quê? Porque eu me conheço. Entendeu? Então é natural. É natural. Por isso que a pergunta 919 do Livro dos Espíritos está lá. Como que a gente faz para poder evoluir, para poder melhorar, para poder ser alguém na vida, né? Resposta simples e rápida. Já dizia um sábio da antiguidade, conhece a ti mesmo. Essa mensagem foi ditada por Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, mas ela vem lá desde Sócrates, há, 7, 8 mil anos atrás. É um pensamento filosófico que rasga o tempo e nós não conseguimos ainda identificar isso. Olha a importância que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, quando nós temos principalmente essas percepções mediúnicas, faz com que a gente erre menos, com que a gente sofra menos. Por quê? A gente vai ter discernimento das nossas escolhas, vamos saber o que é bom realmente para nós, o que realmente nós gostamos, porque hoje a gente está numa condição de gostar do que os outros gostam para nós. É só ver a internet, né? Falar, eu não sei se eu sou assim, não. Pega a sua lista de compra do Mercado Livre de um ano, para você ver se não tem coisa lá que é os outros que gostaram para você e chegou na sua casa. A gente vai nessas tendências, é natural, né? Às vezes a gente quer estar no meio do movimento, fazer parte de alguma coisa. É natural nosso. Mas realmente nós precisamos daquilo? Realmente nós queremos? Realmente isso daí vai me fazer bem? Vai me transformar em alguém melhor? Vai mudar quem eu sou? São essas perguntas que nós precisamos fazer, né, para nós. Esses dias atrás eu estava conversando com uma outra casa espírita e estava falando disso, né, porque quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, eu senti algo muito positivo aqui, tá? Vou falar sobre isso. Porque não são todos os lugares que a gente vê um grande número de pessoas a fim de ouvir uma palestra, para começar. Talvez todo mundo veio aqui esperando que ia ter psicografia, né? Eu estou enganado. Mas nem todo mundo sai de casa na segunda-feira para escutar uma palestra que tende a cobrar de mim uma melhora pessoal, tá?
mas principalmente a união entre as casas. Essa relação de se juntar para fazer alguma coisa, para oferecer algo. E a gente, infelizmente, às vezes cruza por lugares que as casas elas estão ali meio que competindo, querendo ser melhor, ser maior, enfim. Mas aqui não é o caso. Isso é muito bom, por isso que eu precisava falar. Mas, às vezes a gente vai nesses lugares e vai atrás da doutrina espírita. Por quê? Porque alguma coisa está errada. Eu sempre falo isso. Ninguém vai atrás do espiritismo se tiver tudo certo. Ninguém. Só se alguma coisa está errada. Seja pessoal, seja emocional, seja na vida, nas coisas que a gente às vezes não consegue explicar, nas condições materiais que sejam, ou quando alguém perto de nós vem a desencarnar, ou por questões da mediunidade, a gente vai atrás do espiritismo. Fora isso, é difícil ver quem vá. Aí eu ainda costumo dizer, eu, Diego, não conheço nenhuma pessoa que foi para o espiritismo pelo amor. Outro dia eu estava numa palestra, a pessoa levantou, eu fui pelo amor. Eu falei, que dó, eu pensei, né? Porque se não está fazendo nada para a vida, está esperando doer. Ainda não entendeu o que é a proposta do espiritismo nas nossas vidas, né? E quando eu falo isso, eu falo, gente, a gente vai nas casas e sempre ouve, olha, você precisa fazer uma reforma íntima, você precisa mudar. Aí você fala, não, porque eu preciso mudar, eu preciso fazer isso, eu sempre preciso. E quanto a gente está pensando que nós temos uma necessidade de mudança, ela não vai ser prazerosa. Ela nunca vai ser prazerosa, porque ela vai soar com um tom de obrigação na nossa vida. Agora, quando eu olhar para mim mesmo, enxergar que essas mudanças me fazem feliz, me fazem melhor, eu vou olhar para mim e falar, eu mereço mudar. Eu mereço transformar a minha vida em algo melhor. Eu falei, de que maneira que a gente vai fazer isso? Vamos largar tudo e viver de brisa, né? Vamos viver do centro espírita agora. Não, gente. Eu não vivo do centro espírita. Todas essas viagens que o Raul falou que a gente faz são de finais de semana, que aí eu troco o meu descanso para cansar um pouco mais. De segunda a sexta, tenho minhas empresas, temos a editora, tenho casa espírita, tenho 3 filhos, tenho uma vida como qualquer outra pessoa tem. E no final de semana, a gente se dedica a fazer essas sessões. Então, eu entendi que esse trabalho, junto com a doutrina, na minha vida de Diego Garla, era algo que eu merecia fazer. Porque ela me faz bem, me coloca em contato com pessoas e faz enxergar principalmente o resultado de um trabalho que não é meu. Porque todo mundo olha para o médium e fala, nossa, que legal, né? Vocês veem o quanto que o médium é tonto. É verdade. Na última sessão que teve em Duartina, o Raul foi lá e fez uma palestra. Eu não sei se ele ouviu falando depois. E acho que foi a primeira carta do Theo que tinha galinha, né? Eu recebi a carta do Theo e ele queria que eu desenhasse uma galinha. Eu falei, meu Deus, né? Tá, eu fiz uma galinha. O que a galinha era para mim? Nada. Só uma galinha. E aí você fica ali pensando, eu falei, meu Deus, né? Que raio que essa galinha está fazendo na carta? Se alguém chega a mim, Diego, o que significa essa galinha? Eu falo, não sei. Ele deve gostar de frango, né? De comer, não sei. Gostar de ovo, sei lá. Alguma coisa tinha. Aí, na última sessão, o Raul, fazendo a palestra, falou que todos os dias, né, à tarde, ele ia lá, o Telzinho, olhava pela janela, via o galinheiro do vizinho e ficava chamando a galinha lá. Então, era para ele uma referência. Agora, para mim, não era nada, gente. Entendeu? Então, o médium ele não sabe das coisas. O médium ali é um ser invisível no trabalho. A luz está acesa, não está? Alguém está vendo o fio? Não. É uma função importante do fio, não é? Levar energia lá do interruptor até lá. Mas está dentro da parede. A função dela é só fazer acender. E é justamente esse o trabalho, a consciência que o médium precisa ter. Ele não tem que aparecer, ele não tem que ser famoso, ele não tem que ser enaltecido. Ele tem que ir ali e fazer a parte dele. E eu entendi que fazer essa parte, olhar para as pessoas que chegam às vezes mutiladas numa sessão mediúnica, numa sessão de psicografia, e verem elas sair dali com um sorriso, com esperança no olhar. Eu acho que essa sim é uma coisa que eu falei, nossa, eu mereço isso. Porque é algo que me atormentou a vida toda, como a gente estava falando ali fora, né? Por pouco a gente não é internado pela mediunidade. E não é sem razão, sem conhecimento, porque a própria psiquiatria fala que um esquizofrênico e um médium, um tem controle das suas faculdades e o outro não. Essa é a diferença daquela pessoa louca que vocês vê correndo na rua e eu. Verdade. Controlar o horário aqui. Mas enfim. Então, tudo que nós vamos falando
dessas experiências, são coisas assim que é interessante contar, não como eu falei para enaltecer o médium, mas para demonstrar o quanto o plano espiritual ele é presente na nossa vida o tempo todo. E principalmente essas pessoas que são ligadas a nós. Essas pessoas que às vezes a gente tem a sensação que perdeu. As pessoas que falam, ai, meu irmão, meu filho, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, quem for, morreu, não tenho mais, acabou. Falou, nós não temos esse contato físico. Mas os laços espirituais, essa energia, essa coisa que nos mantém esperançosos, ele continua ligado entre nós. Porque se não existisse tal sentimento, ele simplesmente deixaria de existir também. Não dá para amar algo que não exista. Não dá para sentir saudade de algo que não exista. A gente só vai ter falta de algo que essa energia nos atrai. Então esses processos, né, da vida encarnada, enquanto nós estamos aqui, essa distância, esse afastamento. Outro dia uma mãe me perguntou, tá, mas se a gente é para continuar junto, por que Deus fez a morte, né? Talvez para nos ensinar a valorizar muitas coisas. Muitas coisas. Não olhar e ter apego para o que eu estou existindo agora, para o que eu estou acumulando agora. Pense nós, se nesse momento acontecesse algo nesse prédio aqui e todo mundo acordasse do lado de cá, de lá. Quem iria satisfeito? Se quem está aqui tivesse tranquilo realmente, falar, não, estou em paz com a vida. Tá, falou, então vamos falar, daqui 30 segundos vai acontecer algo aqui, vai todo mundo desencarnar. Duvido ficar um. Entendeu? Você vê o quanto nós não estamos resolvidos ainda com a nossa vida. Fala assim, quem aqui está tranquilo para desencarnar hoje? Fala, eu não. Ninguém quer. Por quê? Porque sabe que ainda nesse adiante desconhecido, existem muitas coisas na nossa própria consciência que a gente tem certeza que está faltando. Porque nós sabemos que falar, olha, se quem vai para o céu é aqueles seres que já melhoraram, a gente tem medo de morrer. E é natural. É natural. Por isso que Deus é tão sábio, fez a nossa vida ciclos de reencarnações e eternos, para que dê tempo da gente viver. A reencarnação, segundo o próprio Livro dos Espíritos, ela não ceifa o contato. Porque era uma crítica, falar, mas se vai reencarnar numa próxima vida, eu vou perder o elo que eu tenho com o meu filho, com a minha mãe, vai deixar de ser. Não, vão ampliar. Porque a função do ser humano não é ter posse dos outros, mas sim desenvolver um amor pelo qual ele seja um amor universal. Onde a gente olhe para todos nós aqui como desconhecidos e nos ame por igualdade. Da mesma forma que eu amo os meus filhos, eu tenho que amar cada um de vocês. Quem faz isso? Eu não. Então eu vou ter que nascer muitas e muitas vezes para poder desenvolver isso em nós. Tem um trecho do livro Nosso Lar, André Luiz está narrando a história do pai dele e da mãe. A mãe já havia desencarnado antes, era um espírito mais adiantado, mais consciente. E o pai estava na mesma ainda, vamos dizer, né? O pai desencarnou, era cheio das amantes e estava lá preso com as amantes naquele ciclo vicioso dele. E aí a mãe chega e fala, olha, ele não consegue sair daquela condição, ele não tem consciência, não tem esforço, ele está preso nas promessas que fez às mulheres da vida dele e está tentando cumprir, só que não vai. Por quê? Porque a matéria já acabou, não tinha mais o que oferecer a elas. E ficou naquela situação ali, no umbral, né, que a gente chama. Já vou falar sobre o negócio do umbral, não deixa eu esquecer não. E que eu esqueço. Eu estava esquecendo o que eu estava falando agora, do pai do André Luiz. Não é brincadeira, eu esqueço mesmo. O pai do André Luiz. E ele estava preso naquela situação. E ali, qual que era a proposta para ajudar ele? Falou, olha, nós vamos pegá-lo e vamos reencarnar ele. Por quê? Porque ele reencarnado, aquelas mulheres que estão perseguindo ele, não vão mais encontrá-lo. Falei, tá, mas e aí? Isso joga ele para a vida lá, né? Falou, não. Aí ela fala, eu irei junto. E serei esposa dele, novamente, para poder auxiliar ele. André Luiz fica louco, né? Você tá de sacanagem, né? Você vai voltar a casar com aquele traste, né? Aí ele fala, André, eu deixei de amá-lo como meu marido e hoje eu o amo como meu irmão. Então o que farei por ele é uma caridade. Aí ele tá, e aquelas moças lá? Aí ela pasma de vez, fala, elas serão as nossas filhas no futuro. Quem tem? Fala, sinceridade, hein, gente? Não pode mentir que Deus escuta. Quem aqui faria o mesmo? Eu não. Não faria. Tenho que ser sincero.
Então veja o quanto que a vida, né, o quanto que a reencarnação ela é necessária para que a gente possa ir progredindo e desenvolvendo esse afeto, esse amor entre nós. Não esqueci do umbral. Às vezes a gente fala sobre a ideia de umbral, eu vou contar essa história porque ela faz parte da minha vida. Antigamente, umbral para mim chamava inferno, né? Acredito que também para todos. Desde pequeno, tinha as percepções mediúnicas, contava sobre pessoas que só eu via, enfim. Para uma família católica, minha avó, meu avô, bem tradicionais, eu ia para o inferno. Porque eu estava falando coisas que era feio dizer. Aí eu comecei a pesquisar o que seria esse inferno, já que eu ia para lá. Criança, tá? Comecei a ir nas igrejas. Fui primeiro lugar, óbvio, fui na igreja católica, comecei a fazer catequese e fui expulso. Não por arte, por comentar algumas coisas lá que a freira lá não gostou e eu fiquei com medo, que eu falei, agora sim, ela tem contato, né? Agora sim eu vou pro inferno. Eu falei, aqui eu não vou ficar. Aí eu fui embora. Comecei a frequentar igrejas evangélicas e aquilo que eu ouvia não somava, sabe? Não me esclarecia. Eu falava, gente, eu sou uma criança desobediente. E se me deram a cabeça para pensar, eu preciso usar ela para pensar. E eu falei, eu não consigo obedecer esse tanto de regra. E fui indo. Aí eu tinha certeza que eu ia para o inferno, sem sombras de dúvidas. Um dia eu conheci a doutrina espírita, ao acaso, mas que não são obras do acaso, né? São planos divinos pelo qual nós não temos consciência deles e eles chegam até nós. Conheci a doutrina espírita, comecei a estudar, me desenvolver, entender o que era mediunidade e fui logo tentar entender, já que eu vou lá morar com o diabo, né? Falei, eu quero saber o que é esse inferno. E lá falava que não existia o inferno. Falava, como que não existe o inferno? Falei, eu vou para onde então, né? E estava lá, porque tanto o céu quanto o inferno, segundo o Livro dos Espíritos, é um estado de consciência da alma e não um lugar circunscrito no universo. O que seria isso? É onde está a nossa mente? Em que eu estou apegado? Quais são as minhas principais escolhas para a minha vida, os meus hábitos? Isso é o que está impregnado na minha mente. E quando a gente lê o livro Nosso Lar, esse outro livro que eu vou falar daqui a pouco aqui, do Acidente da Razão, do Gabriel Martins, a gente vai entender que esse estado de consciência é que molda o lugar. Aqui em Brotas, por exemplo, eu já vim aqui a passeio algumas vezes e achei o máximo. O único cara que não gostou foi o dono do posto de gasolina indo embora lá, que eu entrei lá cheio de barro e o banheiro dele ficou sujo. Mas eu achei o máximo, cachoeira, aqueles passeios, sim, lindo, maravilhoso. Alguém aqui conhece alguma pessoa daqui de Brotas que já tirou a vida? Deve ter vários, né? Vocês conhecem pessoas em depressão? Ou às vezes até alguém aqui está em depressão? E qual que é a diferença do meu olhar pela cidade onde vocês estão e dessas pessoas que fizeram isso? Não deveria ser um lugar lindo, maravilhoso? Então, vemos que não é o lugar, é a mente da pessoa que faz a condição disso. Existem pessoas que estão lá em Dubai e estão se matando. Existem pessoas que estão no Caribe e estão se matando. Existem pessoas que estão em muitos lugares e não enxergam beleza no lugar. Então, não é o lugar, são as pessoas. E penso eu também, né? Segundo o Livro dos Espíritos, Deus sendo bom e perfeito, Pai e amor, como diz João na Bíblia, jamais faria um lugar para os seus filhos sofrerem. Quem aqui tem filho? Algum de vocês faria um quarto dentro de casa com fogo, com chicote, com gente mal? Na hora que teu filho errou, você joga lá dentro e fala, fica aí. Faria? Por que Deus faria? Não tem lógica. O próprio Jesus fala, né? Ao filho que pede o pão, nós não damos uma pedra. Ao que pede o peixe, nós não damos uma serpente. Imagina Deus que é perfeito. O que daria aos seus filhos? Então a gente vê que é um erro de entendimento. Então esse lugar que nós temos medo, chamado umbral, nada mais é do que o estado da nossa consciência. Mas por que fala, vai desencarnar, vai para o umbral? Porque está apegado à matéria. Sim, exatamente, está apegado à matéria, mas não quer dizer que vai estar num lugar ruim, um lugar mau. Se você me tirar da vida física hoje, o primeiro lugar que eu vou querer voltar é para minha casa com meus filhos. Então eu vou estar feliz lá, minha consciência vai estar plena? Falar, desencarnei, está tudo certo? Não. Então esse estado de adaptação pode gerar ali um desconforto, mas não é um lugar. Vamos lá no livro. No livro dos Mensageiros, André Luiz, quando ele já está numa condição ali de estudioso, né? Estudando os lugares no mundo espiritual, eu não lembro o nome dos mentores lá, porque os mentores do André Luiz é complicado, né?
criativo para fazer nome. É Aniceto, Clarencio e por aí vai. Uns nomes ruins de lembrar. E eu não lembro qual deles é, mas fala para André. Fala, André, nós vamos hoje numa região onde os irmãos que tiraram a vida estão lá, hospitalizados. E André Luiz, tá, tudo bem. O que ele pensa? Vou voltar para aquele lugar onde eu estava. Para aquela região de lama, de grito e sombras. Quando ele chega no lugar, ele vê pessoas andando igual mortos-vivos. Porém, ele faz um comentário com o mentor. Ele fala, esse lugar é muito mais bonito do que o próprio nosso lar. Esse lugar é muito mais bonito do que o próprio nosso lar. Ou seja, a mente das pessoas está presa em outro universo. Agora, o lugar onde elas estão não é o inferno como a gente foi culturalmente educado a acreditar. Outro livro igual que eu vou falar, O Acidente da Razão. Há um capítulo ali que acontece a mesma situação. O Gabriel Martins, quando ele vai no hospital do Lar de Jesus, onde acolhe essas pessoas que tiram a vida, ele chega lá e fala para o Dimas, fala, nossa, mas esse lugar é muito bonito, é cheio de vida, cheio de flores. Eu esperava um lugar de sombras, enfim. E Dimas fala para ele, falou, Gabriel, o trato terapêutico faz com que as pessoas melhorem. Porque não adianta a gente pegar alguém com medo, alguém assustado, alguém apavorado, trancar ela num quarto escuro. Ela não vai sair daquela condição nunca. Então isso aqui faz parte de um processo de melhoramento. Aí você fala, nossa, Diego, mas até onde eu ouvi, suicidas eles têm que ficar 100 anos de umbral para depois começarem a ser ajudados. Ou se tinha 50 anos para viver na Terra, tirou a vida com 25, é 25 anos de sofrimento preso ao corpo. São um monte de coisas que vão colocando a nossa mente ali, né? Em choque. Tá. Vamos separar o joio do trigo. Suicídio, como nós tratamos, assim como o livro da Ivone do Amaral, que é uma obra maravilhosa, Camilo Castelo Branco, ele tira a vida lá por orgulho. Eu vou entrar nesse assunto porque agora é Setembro Amarelo, né? Tá valendo. Ele tira a vida por orgulho. Ele era um escritor, fica cego e não aceita a aprovação de ficar cego e atira contra ele mesmo. E ali ele fica naquela condição de loucura, de dor, do barulho, por algum tempo, segundo o livro ali é cerca de 7 anos. Aí novamente ele vai para o Vale dos Suicidas, onde todo mundo acha que os espíritos que desencarnam por suicídio vão para lá. Eu não sei que tamanho é esse vale para caber tanta gente, entendeu? Mas enfim, dizem que vai para lá, e lá ele fica por mais 8 anos, onde ele via as caravanas passando de Maria, que recolhia as pessoas. Ou seja, tinha gente ajudando. Ele não queria se ajudar. Alguém já tentou ajudar uma pessoa orgulhosa? Ele não aceita. Não precisa, ele fala. Deixa que eu faço. É sempre assim. E às vezes a pessoa está lá, está mal. Quem de nós, né? Às vezes está ruim, está com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, alguma coisa, deita num canto lá. A pessoa chega e fala, ai, acende a luz, né? Já muda tudo. Aí fala, vou te levar no hospital tomar um remédio, vamos na farmácia. Você já, na hora, deixa eu quieto aqui, já passa. Não é orgulho? A pessoa veio nos ajudar. E agimos por orgulho e estamos negando ali de tomar um remédio. Mas enfim. E essas pessoas, nesse livro, ficam lá por um longo tempo. E nós catamos como uma regra e uma sentença e colocamos isso na vida de todas as pessoas que fazem isso. Na Bíblia, nos Salmos, está escrito lá, aquele que sonda os vossos corações sabe a intenção do Espírito. Ou seja, Deus sabe da intenção de cada um de nós. Na OMS, Organização Mundial de Saúde, tem aquela estatística de que uma pessoa a cada 40 segundos tira a vida. Porém, tem uma outra estatística de que 95% das pessoas que tiram a vida ou tentaram tirar a vida possuem algum tipo de transtorno. Ou seja, não estão com as suas faculdades mentais plenas. Logo, não possuem intenção, às vezes, de fazer o que fizeram. No livro dos Espíritos, quando Kardec começa a tratar com os espíritos sobre o destino das almas que tiravam a vida por suicídio, a resposta dos espíritos foi, aquele que tira a vida voluntariamente. Kardec falou, opa, pera lá. Só escutou voluntariamente, né? Na pergunta seguinte ele fala, mas todas as pessoas que se matam não são voluntárias? A resposta fala, não. O louco que se mata não possui a faculdade da razão. Louco,
palavra da época, 1867. Hoje, transtornos, borderline, depressão, ansiedade, um monte de coisas que podem fazer com que a gente perca a razão. E às vezes haja sem pensar. Sobre a influência do quê? Daqueles pensamentos que vêm de ondas energéticas pelo qual a gente não sabe identificar, porque não nos conhecemos. Então, muitas das pessoas, 95% delas, possuem algum tipo de transtorno. Logo, não possuem a intenção de se matar. Vai falar, Diego, então posso me matar? Não. Você está sabendo. Então você não pode alegar ignorância sobre a lei. Não tem como a gente falar, eu vou fazer isso aqui e vou fingir que estava errado. Não. Deus sabe da nossa intenção. E por que na própria Bíblia, a gente como espírita fala que tem que ficar 100 anos, né, no umbral. E na própria Bíblia, Jesus, quando está na crucificação, havia 2 bandidos ao seu lado. Um deles à sua direita, chamado Dimas, a mãe pede para que Cristo o salve. Aí Cristo olha para ele e ele fala, salve-se a si mesmo, me salve também. Me leva para esse tal desse reino seu aí. Acreditando que Jesus, assim como Judas, né, ia a qualquer momento tirar uma espada de luz ali e tomar conta do império e virar rei. Porém não. Jesus olha para ele e falou, se credes em mim, ainda hoje estará do meu lado no paraíso. Ou seja, se você mudar o seu nível de pensamento, a sua consciência, se deixar para trás tudo que você fez e entender que daqui para frente você pode ser uma outra pessoa, ainda hoje você estará do meu lado no paraíso. Judas tirou a vida, por remorso, por arrependimento do que fez. 3 dias depois, na ressurreição, quando ele está de frente com Maria Madalena, Maria pergunta a Cristo, em qual céu, né, o Senhor estava? E ele responde, Maria, eu não dei um passo acima do firmamento, muito ao contrário, desci às sombras abismais para buscar um amigo meu que sofria. Está na Bíblia. Jesus foi buscar Judas que tinha tirado a vida. Por que as pessoas querem falar que o suicida é uma condenação eterna? Ou qualquer outra alma é uma condenação eterna? Se o próprio Cristo foi atrás de buscar um irmão, se o próprio Cristo fala que pessoas, se transformar imediatamente, estão com a vida em outro plano. Paulo de Tarso matou pessoas, perseguia cristãos. Ao cruzar com Jesus na estrada de Damasco, ele olha para o Cristo, aquela luz que o cega faz ele enxergar, né? Vamos dizer assim. E ali ele reconhecia a sua necessidade de mudar e falando as frases mais bonitas que tem. Ele falou, eu deixei de ser aquele homem velho para viver esse homem novo. Naquele momento ele se tornou o maior apóstolo de todos e nem com Jesus ele conviveu. E quantos exemplos assim nós temos na vida? Quantas possibilidades nós temos de mudar as nossas vidas a partir do momento que botamos a consciência focada em quê? Em nós. Eu falo que ninguém vai na igreja procurar Deus, ninguém vai na igreja para tentar encontrar Jesus, porque eles estão em todas as partes. Nós vamos na casa espírita, nós vamos nas igrejas, nós vamos numa sessão de psicografia, não é atrás de carta do nosso ente. Nós vamos lá para nos reencontrar, para receber ali, através de um grau de consciência, o valor de nós mesmos que nós perdemos. Porque quando nós nos afastamos de pessoas que amamos, pelo desencarne, não é pela distância, não é pela saudade, é pelo valor que deixamos de dar na própria vida. Porque pensa ao contrário, se nós nos adiantamos a vida espiritual e de lá temos vista para as pessoas que nós amamos, e de repente a gente olha para essas pessoas, elas estão ali totalmente destruídas, sem vontade de viver, pensando num suicídio, por exemplo. Deixaram de ter esperança, deixaram de ter fé em Deus, deixaram de tudo. Tanto que as cartas, para mim, parece que elas são todas iguais, porque o objetivo do Espírito é sempre o mesmo. Fazer com que as famílias voltem a viver, voltem a ter fé novamente, voltem a confiar, a ter esperança. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, fala que o maior mal que se pode fazer a uma pessoa é tirar a esperança dela. Se esse é o maior mal, o maior bem é dar esperança à vida de alguém. E por que não dar a nós mesmos? Quando a gente busca, como numa noite como hoje, algo para nos fazer pensar, para nos fazer refletir, nós precisamos refletir sobre nós mesmos. Porque às vezes a gente vai na casa espírita pensando, eu estou com um problema de um relacionamento, eu vou lá para tentar me resolver.
Eu vou lá para alguém fazer alguma coisa, vou tomar um passe e ver se melhora a pessoa que ficou em casa. Somos nós que precisamos mudar. Somos nós que precisamos melhorar. Falar, mas a pessoa é um chato. Como que eu aguento ele? Paciência. Todo mundo na hora que está batendo o pezinho, ele fala, ai, dá paciência, né? Não pede isso para Deus. Quando a gente pede paciência para Deus, Ele vai nos ajudar a desenvolver ela. Ele vai mandar uma pessoa insuportável para viver com a gente. Então está lá na Bíblia. Assim, ó, pedi e obtereis. E Tiago fala, quando pede não obtém porque não sabe pedir. Então cuidado com o que pede. Então não pede paciência, tá? Pede outra coisa. Mas enfim, nós precisamos entender que mesmo a dificuldade das pessoas é de nossa responsabilidade. Quando um filho nosso está com dificuldade de fazer alguma coisa, não é de nossa responsabilidade ajudar? Quem vê um filho começar a caminhar, cair e dar bronca nele? A gente acha lindo aqueles tombos, né? Assim é Deus conosco. Então não pense que eu estou desagradando a Deus. Não, ninguém desagrada a Deus, porque Deus é perfeito. Mas as pessoas que estão ao nosso lado, elas são exatamente na medida de que nós precisamos para nos melhorar. Se ela nos testa a paciência, não é porque ela é chata, é nós que não somos pacientes o suficiente para conviver com elas. Então precisa... Gostei do fuxico na orelha. Nós precisamos entender que depende de nós a felicidade que nós queremos viver, não das outras pessoas. Todos nós somos feitos lá atrás, segundo a doutrina espírita, simples e ignorantes. Simples em relação a virtudes e defeitos, ignorantes na questão do conhecimento. E temos as vidas, as encarnações para poder desenvolver isso em nós. Através do quê? Desses exercícios que a vida nos dá. É possível, em uma única existência, a gente chegar a essa perfeição? Eu também achava que não. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Kardec questiona, né? Falou assim, há alguém que consegue trilhar pela vida e chegar a esse estado, né, que é necessário para um espírito evoluído numa única vida? Falou, sim. E o pior que ele fala, né, com muito pouco esforço. Fala, gente, eu me esforço feito um louco e não dou conta, né? Como que alguém com muito pouco esforço em uma vida só vai atingir esse grau espiritual tão perfeito, tão elevado? Fácil. Eu falo, o Evangelho é fácil. Ele nos ensina a fazer o certo e não fazer o errado. Só que a gente insiste, né? Em testar, ver se é errado mesmo. Quando a gente faz o Pai Nosso, nós estamos fazendo um tratado com Deus ali, né? Nós não estamos pedindo nada para Ele. Se você prestar atenção no que você fala no Pai Nosso, eu garanto que você nunca mais vai rezar Ele. E uma das partes do Pai Nosso, lá no finalzinho, ele fala, não nos deixeis cair em tentações. O que é cair em tentações? Por que não me deixa cair? Porque eu quero cair. Estou louco de vontade de cair, na verdade, né? Aí a gente pede para Deus, não me deixa cair. Me ajuda, né? Fala, nossa, é tão bom. Tá, mas vai ter consequências. E a gente tem consciência disso. Chico, a melhor definição de tentação, eu ouvi de Chico Xavier. Fala que tentação é você correr de um cachorro enorme com uma vontade imensa dele te pegar. E é assim que nós vivemos. Pensa, né? Reflete sobre a própria vida. Faça isso. Santo Agostinho pede, fala, olha, todos os dias, na hora que você for dormir, reflita sobre o seu dia. Veja se as coisas que você fez foram realmente boas, ou as coisas que você fez e acredita que foram más, podem ser consertadas. Amanhã tente ser diferente, tente fazer novamente o que foi bom e evitar o que errou. Mas não se cobre nem se culpe, né? Porque a culpa, essa ideia de pecado, do erro, da causa e efeito, é algo que nos aprisiona, porque nos coloca na condição de vítima. E a gente acredita que nós somos merecedores do sofrimento que nós vivemos, quando nós devemos pensar que nós somos merecedores de alcançar a felicidade que desejamos. Eu espero de coração que essas palavras possam fazer algum sentido na vida de vocês, porque sempre que eu gosto de falar assim, como eu falo, eu não tenho tema, eu vou. E para mim elas são sempre muito válidas, eu gosto de refletir depois e cobrar de mim mesmo, né? Uma vez eu fui escrever um livro da Clara, falar sobre os livros agora, e tinha um capítulo lá de um assunto que eu tinha uma certa dificuldade de viver. E eu falei para ela, esse é que eu não quero escrever. Ela falou, você vai escrever. Eu falei, eu não quero escrever. Ela falou, vai escrever e vai fazer. Porque a partir do momento que você escreve, você
está prescrevendo a sua própria sentença. Então, se eu vim aqui falar para vocês fazer tudo isso daqui e não fazer, eu estou escrevendo a minha própria sentença. Seria um grande não importa. Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho dos livros que a gente tem ali. Esse livro aqui é do Newton Stuck, um médium que trabalha comigo também, Assistente da Razão, que trata sobre a questão dos suicidas. Porém, com essa ótica, pelo qual eu falei com vocês, que é uma coisa assim que separa realmente, divide a nossa vida em dois elos, né? Porque a gente para da condição de julgar, passa a entender a pessoa, às vezes, como uma necessidade do nosso apoio. E não só pelo que fez, porque normalmente a gente julga, né? E pense na família, às vezes. Teve uma situação que nós estávamos no Rio Grande do Sul, tem várias cidades menores, que são como colônias, né? E lá são muito tradicionais. E teve uma senhora que o filho tinha tirado a vida, ela veio numa sessão de psicografia, perdida, né? Por ser católica a vida toda, assim, muito ortodoxa. E o filho tirou a vida e ela acabou indo lá na dor, no desespero. E ela falou comigo ali na hora da triagem que o padre aceitou que ele fosse enterrado no cemitério da cidade, mas que ele não poderia passar pelo portão, ele teria que entrar por baixo dos fios da cerca. Imagine isso para uma mãe. Entendeu? Então essa consciência que nós temos de que as pessoas que estão lá estão num grande sofrimento, precisando de apoio, um sofrimento moral, não um sofrimento físico como a gente imagina, mas precisa do nosso apoio. Então esse livro aqui, para esse mês principalmente, para quem trabalha com isso, área da saúde, área da psicologia, ou dentro das casas espíritas principalmente, é quase que uma obrigação nós termos isso aqui debaixo dos nossos olhos o dia todo. Tudo bem? Esse outro aqui é um livro sobre mediunidade. Esse aqui é uma psicografia minha, do Espírito Clara. Mediunidade de vida, ele trata a mediunidade dessa maneira que eu estou conversando com vocês. Algo natural para os nossos dias. Porque eu falo que eu não sou médium de fim de semana dentro de uma sessão de psicografia. Eu sou médium 24 horas do meu dia porque a mediunidade está no meu corpo. Então, o tempo todo eu estou passando por influências, por obsessões, por várias situações, ou às vezes energia de um ambiente, pelo qual é importante nós termos esse conhecimento para que isso não nos atrapalhe, não interfira na nossa vida de uma forma negativa. Esse aqui é um livro de mensagens e reflexões, direções de paz. É um livro estilo Pão Nosso, Vinha de Luz, para quem já leu as obras de Chico Xavier. Faz, sim, com que a gente esclareça bastante a nossa consciência. Um livro bem legal de ler. O linguajar da Clara, na nossa mentora, é bem simples, bem fácil. Esse aqui é um livro chamado Atendimento Fraterno na Casa Espírita. Esse livro da mediunidade que eu recebi ele na pandemia, para vocês terem ideia. Eu estava ficando louco dentro de casa. A Clara falou, vamos escrever. Aquele livro foi recebido em 34 dias de psicografia. Então é um tempo assim, muito acelerado, que prova que não é meu. Né? Esse livro aqui não é só para atendentes da Casa Espírita, mas é um livro que trata do relacionamento humano entre as pessoas. A gente aprender a ouvir mais, a falar na hora certa, a compreender as dificuldades das pessoas. É um livro assim que nos aproxima. E mais legal, a doação desse livro aqui é para o Instituto Vitor Hugo, lá em Campo Grande. Quem acompanha as redes sociais já viu que nós temos um instituto lá que atende pessoas em situação de rua. Não são bêbados, drogados, não. São refugiados que saem de Venezuela, de Bolívia, de Colômbia. Crianças de 4, 5 anos de idade, senhoras de 80 anos que estão numa condição de rua, lá em Campo Grande, porque fugiram dos seus países, porque segundo eles mesmos, lá eles estavam comendo lixo. Então, esse instituto apoia esse projeto lá. Tem as fotos lá do projeto também. E esse aqui, acho que é o último lançamento que nós tivemos, o Evangelho às Crianças. É uma maneira pedagógica de conversar e educar os nossos filhos ou aquelas pessoas que estão na nossa tutela. Ou então, aqueles espíritos imaturos que vivem junto de nós, né? Segundo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o apóstolo João fala que nós ainda somos espíritos na infância, birrentos, exigentes. Você imagina a gente, né? O olhar de Deus para nós, o que ele pensa? Então, serve também para educar as próprias almas. Esse livro aqui, nós estamos construindo uma escola lá em Frutal, Minas Gerais. Quem acompanha as redes sociais também pode ver o andar da construção. Então, uma escola que é dentro de uma casa espírita que nós temos lá e atende a mais de 100 crianças nesses projetos sociais. E aí a gente vai fundar uma escola com ensino, acho que é
3 a 4 anos, um negócio assim. E depois nós temos a ideia de expandir também, chegar aos outros anos letivos. Vai ser registrado no Ministério da Educação e tudo mais, algo 100% voluntário e fruto dessas obras que a gente faz as doações para lá. Então, quando você compra um livro, além do conhecimento, você está ajudando de alguma maneira todos esses nossos projetos. Nós temos várias casas espíritas que nós já ajudamos em todo o país, temos várias instituições também que nós amparamos, ajudamos de alguma maneira, enfim, fazemos da caridade algo que nos motiva a fazer todos os dias mais. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, estamos por aqui. Os livros estão ali com o Jean também, se quiser dar uma olhada. Não tem obrigação, por favor. Não sintam-se na obrigação disso, mas caso interesse, tenha certeza que vai ajudar muita gente. Eu agradeço da presença de todos vocês. Que Jesus possa nos abençoar, nos trazer calor ao coração para que a gente retorne aos nossos lares ainda mais fortalecidos, com fé, com esperança, renovado e ciente do nosso compromisso conosco mesmo. Nós temos que melhorar por nós e não só pelos que estão junto de nós.